Bom dia a todos. A graça, a paz e o amor do nosso Deus continue presente. Como lemos a passagem lá de Mateus 5,13, essa passagem nos remete a um provérbio proferido pelo próprio Jesus. E assim como todo provérbio usado pelo nosso mestre, ele tem um grande ensinamento através de um simples exemplo. E nesse contexto que nós vemos aí, o simples elemento do sal, por que ele utiliza o sal? Porque o sal era muito importante naquela época. Como o próprio Luiz lembrou na oração, no mundo antigo, o sal era utilizado para diversas coisas. Conservar a carne, o peixe, condimentar alimentos, adubar o solo. Então existiam várias aplicações e uso no dia a dia das pessoas. Também era um costume dos judeus passarem sal nos recém-nascidos, num processo que era de purificação. Se você tiver curiosidade, abra lá em Ezequiel 16, versículo 4. O sal usado como processo de purificação em recém-nascidos. Também vemos o sal sendo usado nos sacrifícios, como sinal do caráter irrevogável da promessa e da aliança com Deus. Lá em Levítico 2,13, diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, sal, um elemento comumente usado, inclusive como caráter irrevogável da aliança do nosso Deus. Então, Jesus, nesse contexto em que ele está conversando com os seus discípulos, e é importante a gente identificar isso, que era uma conversa direta com os discípulos, ele pronuncia esse provérbio em um momento de advertência, no momento em que ele dá um puxão de orelha nos discípulos, como se ele estivesse dizendo assim: vocês seguem as minhas prescrições, ou não há como vocês serem úteis e aceitos. Ou seja, ou vocês são sal, e vocês dão sabor ao mundo, vamos dizer assim, ou vocês não servem para serem os meus discípulos. Não teriam como eles serem autênticos discípulos, como um sal que não salga, sem utilidade. Então nós vemos, diante dessa breve introdução, várias características do sal, desde conservar, condimentar, purificar, simbolizar uma aliança. Então eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção para o seguinte ponto. Vamos reler aí Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então Jesus faz essa provocação: como que um sal, depois que perde o sabor, como que ele vai restaurar o sabor do próprio sal? Porque, na verdade, não existe como você restaurar o sabor do sal depois que ele perdeu o sabor em si. E para nós isso pode soar de maneira estranha, porque o sal que nós temos hoje é um sal refinado, que passou por vários processos de purificação. Então, e naquela época era comum perder o sabor do sal, porque ele era misturado com outras impurezas. Então, se a pessoa não tivesse o cuidado de armazená-lo de maneira correta, de não misturar com outras substâncias, ele facilmente seria perdido o sabor. E visto isso, o que nós podemos entender e começar a caminhar para algumas aplicações? Que o sal, ele só pode ser sal quando ele passa por um processo de purificação, por um processo de condimentação e armazenamento correto. E quando Jesus diz ali, tornar-se insípido, isso daí vem de um verbo que literalmente significa
tornar-se tolo. Então, quando nós buscamos isso, essa tradução, é a mesma palavra para tornar-se tolo. Então, a sugestão é que o discípulo que deixa de ser o que ele deve ser, ele enlouqueceu, ele tornou-se tolo. E a partir daí nós vamos, assim, construindo aplicações. Primeiramente, o jeito de Jesus é o único jeito. Parece ser redundante, mas quando nós entendemos esse provérbio de Jesus, nós entendemos que nós não temos outra alternativa a não ser sal. Sal para quê? Para a obra do nosso Deus. Não devemos pensar que essas exigências de Jesus sejam arbitrárias, massacrantes, destrutivas, né, desse lado pejorativo. Elas são a condição necessária para que possamos ser autênticos seguidores dele. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor chega até nós, devemos ter em mente e devemos ter um coração preparado que ela prescreve aquilo que é necessário. Não é nada além do que é necessário. Então precisamos entender que o jeito de Jesus é o único jeito e precisamos absorver isso e influenciar as pessoas dessa forma. Precisamos fazer a diferença como verdadeiros discípulos de Deus. Afinal, para que o sal conserve, não é uma das principais características a conservação do sal? Então, para que o sal conserve o seu sabor, é preciso que nós nos mantenhamos puros, livres de contaminação. Se fomos chamados para a pureza e para a santidade, esse é o nosso chamado de pureza e santidade, devemos assim andar buscando pureza e santidade dia a dia. Isso é uma medida prática. Nós não temos como buscar santidade sem demonstrar isso às outras pessoas. Não temos como buscar santidade se no nosso dia a dia, se na rua, no trânsito, na escola, no trabalho, nós não demonstrarmos santidade. Portanto, devemos influenciar a todos ao nosso redor. É algo que acontece de forma natural. Ou seja, quando as pessoas no seu interior são alteradas por algo que você carrega. A própria palavra influência, na sua etimologia, já significa isso. Algo que dentro de você é capaz de transformar a outra pessoa, e isso gera primeiramente uma mudança interna e depois reflete externamente. Isso é muito importante, porque não há como você transparecer uma coisa que no seu interior você não é. Segundo ponto importante, não há sal para o sal. A partir do momento que o sal é contaminado por outras substâncias, por substâncias impuras, e ele perde o sabor, não adianta você colocar mais sal, que aquela substância não vai ser transformada em sal novamente. Então, o privilégio de ser sal inclui também uma responsabilidade. A partir do momento que nós entendemos que fomos chamados para ser sal, temos que ter o cuidado de conservar essas qualidades. Senão nós seremos contaminados e deixaremos de ser sal. Se o discípulo do nosso mestre resolve não agir de acordo, ele não tem qualquer utilidade para o mestre. Isso precisa ficar bem claro em nossas mentes e deve nos motivar a ter o cuidado, o zelo pela palavra do Senhor. O discípulo que perde as suas características de discipulado, consagração, renúncia, nós sabemos que a prioridade, o primordial de nossa vida cristã é renúncia. E para sermos sal, primeiramente devemos renunciar ao nosso eu.
O discípulo que perde todas essas qualidades não serve para nada e nem deve ser chamado de discípulo. Olha só o perigo que nós corremos quando entendemos e precisamos ter essa preocupação. Observe como isso é sério. Eu espero que você medite nisso nessa manhã. Precisamos ser úteis para o Senhor. Precisamos ter uma transformação interna que resulte em frutos externos. O cuidado nosso é realmente para nos mantermos puros, separados para o nosso Deus. Como cristãos, temos que andar em novidade de vida. Qual cuidado, então, que nós precisamos ter? O que nós precisamos buscar? Dentro desse exemplo do sal, precisamos receber o sal da disciplina e ter o sal da harmonia e paz. Para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, é necessário receber o sal da disciplina. Ou seja, a partir da disciplina, nós nos entregamos ao Senhor e nós vamos praticar a obediência ao nosso Deus, através da disciplina. E aí nós vamos obedecer a tudo aquilo que Jesus nos manda através da Escritura. É pela pregação e uma vida santa que o discípulo dá frutos, transmitindo harmonia e paz através do amor um para com os outros. Então precisamos ter esse sal da disciplina e o sal da harmonia e paz. Lá em João 8,31, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está aí disciplina, permanecer na palavra do Senhor. A preocupação em entendermos o nosso chamado para ser sal, nosso chamado para sermos discípulos do Senhor, e a nossa obrigação de sermos obedientes a Ele, para assim permanecermos e sermos verdadeiramente discípulos dele. Lá em João 5,18, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Mais uma vez, Jesus enfatizando a importância de dar frutos, e automaticamente remete à questão de obediência. Uma coisa está ligada à outra. Você não consegue dar frutos se você não estiver ligado ao Senhor, não estiver em obediência a Deus. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que você vai exercer uma influência no meio desse mundo, se você não tiver amor um para com os outros? Como que você vai ser conhecido como um discípulo do Senhor, como um filho de Deus, se não tiver amor um para com os outros? Então aí nós temos o nosso diferencial, para que nós cultivemos isso, a questão do amor. Então, o sal da harmonia e paz, resultando em frutos do Espírito, em amor um para com os outros. Uma quarta aplicação: nós podemos ter o sal na língua para ajudar a evangelizar. Olha que riqueza que nós temos de aplicações. Lá em Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, precisamos temperar as nossas palavras com sal, para que quando estivermos evangelizando, nós possamos realmente fazer a diferença, para que nós possamos realmente, com tudo que nós temos no nosso interior, realmente gerar uma transformação interior nas pessoas. Então, existe uma alusão dentro dessa passagem que nós acabamos de ler ao provérbio de Jesus. Quando Paulo fala da linguagem que o cristão deve usar com os não cristãos, sendo uma palavra temperada com sal, uma linguagem agradável.
O alvo é sempre que a conversa leve a pessoa à conversão. Então, pregar o Evangelho é preservar o mundo, é purificá-lo, dar o sabor, o sentido para a vida humana nessa terra. Temos o sal também como um elemento que dá sabor e evita a corrupção deste mundo. Imagine só, no mundo em que vivemos, tantas coisas acontecendo, tantos princípios sendo esquecidos, família sendo destruídas, e nós com esse chamado de sermos sal nessa terra. Assim como o sal tem uma das suas propriedades de conservar os alimentos, os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, que aceitaram a Cristo, têm o dever de conservar os bons valores, semeando os bons princípios, impedindo a completa corrupção do mundo. Precisamos acordar para isso. Não podemos deixar que o mundo ganhe essa batalha. Nós podemos, porque temos Deus ao nosso lado. Nós somos responsáveis para que isso não aconteça, para que essa corrupção não tome completamente as pessoas. Por fim, irmãos e amigos aqui presentes, nós devemos ter um nível de consciência muito alinhado no propósito que nós temos aqui nessa terra. Nós temos um propósito, uma missão e temos uma identidade. Nós devemos ter consciência do nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Alcançar a vida eterna. Engajados numa missão, todos nós que passamos pelas águas do batismo, nós temos uma missão: pregar o Evangelho. E por fim, temos que ter consciência e reverência perante o Senhor de nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Nós temos consciência disso? Nós somos filhos do Deus vivo. E por isso fomos chamados para ser sal nessa terra. Então, neste momento, e essa reflexão, o objetivo dela é que para que nós fôssemos encorajados. Então, nessa manhã, que você saia daqui mais encorajado a encarar esse propósito, a viver essa missão, sempre consciente de quem você é e para onde você vai. Somos encorajados a viver uma vida com propósito, a fazer a diferença na vida das pessoas. Precisamos conduzir as pessoas a Cristo e servir a Deus incondicionalmente. Que Deus nos abençoe nessa luta diária que nós temos de preservar a doutrina santa dele. E que ela seja influência na vida das pessoas de forma integral e completa, não por partes e nem com pontos de vistas particulares, mas que possamos conservá-la pura e imaculada, para que, quando Jesus voltar, fôssemos também encontrados por Ele puros e em santidade, como Ele quer que nós estejamos, sempre buscando a verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia, aleluia.